Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua usando-me, ó Pai. Fala conosco nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. As duas histórias que eu vou passar para vocês, porque o restante do capítulo 6 se divide em duas histórias de guerra contra o mesmo inimigo, os sírios, os arameus, certo? Nós vamos olhar a partir do verso 8 e descobrir algumas coisas preocupantes. O que está acontecendo aqui? Há um planejamento de guerra da Síria em tomar Israel, certo? Pastor, por que tanta guerra? Fora as questões proféticas, naquele ambiente onde está Egito, Líbia, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Irã, certo? Paquistão, Israel, de fato, é a única nação que tem água em abundância. A vida gira em torno da água. É assim que funciona. Uma das primeiras coisas que as pessoas, ou que você, ao comprar um terreno, um imóvel, você deve observar é se tem água. Se tem água, como é a água neste local, certo? Se você mora em Xerém, sabe o que era a água há 20, 30 anos atrás e o que é a água hoje. Quem mora aqui no tempo de que não tinha como fechar a torneira porque estourava a carrapeta. Levanta a mão, a turma assim. Falou sua idade, certo? Ok? Hoje já não é assim, tá certo? Então a grande questão, na maioria das vezes, era o controle da água. Era aquilo que descia do Hermon, certo? Então, mais uma vez, os sírios estão fazendo guerra, né? Estão em rumor de guerra. O que o rei da Síria quer é surpreender Israel numa emboscada. É somente isso. Então, o rei da Síria planeja onde é o melhor lugar de surpreender Israel. Por onde eles vão entrar para pegar um exército de surpresa. Numa guerra, uma das coisas mais importantes numa guerra é a informação. A informação ela é mais importante que o material bélico, as armas de fogo. A informação ela é mais importante que a quantidade dos seus soldados. Hoje um homem pilotando um único caça pode jogar num território
certo? Uma bomba capaz de matar milhões de pessoas. É assim que funciona. Quando você vê as reportagens das guerras, certo? Quando a imagem é aérea de satélite, você vê exatamente, alguém descobriu que o inimigo estava naquele lugar. Às vezes há uma profundidade de 10, 15 metros, num bunker, lá embaixo. Então a bomba que vai ser jogada não pode explodir na superfície. Ela tem que perfurar primeiro o solo e explodir lá embaixo. Serviço de inteligência, informação. Quanto mais informação Satanás tiver a seu respeito, a respeito do seu casamento, a respeito dos seus negócios, a respeito de suas fragilidades, mais fácil é atacar e atingir você. É isso que eu quero que você entenda, porque uma parte dessa história está falando exatamente disso. O que está acontecendo é que o rei da Síria está planejando na sua câmara de dormir, no seu quarto, um ambiente íntimo, certo? Está na cabeça dele. Eu vou atacar Israel, certo? Entrando por ali. Então eu vou fazer uma reunião com os meus oficiais, vamos distribuir as nossas tropas e vamos atacar por lá. É assim que ele faz. Porém, todas as vezes que ele faz isso, Israel não passa por aquele lugar. O rei então começa a ficar confuso. Sua estratégia de guerra não é boa. Você viu e leu comigo que isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Todas as vezes que ele iria atacar por um lugar, Israel não passava. Foi só uma questão de tempo até o rei da Síria achar que tinha um espião. Informações aqui da Síria estão sendo levadas para Israel, e as manobras militares de Israel estão fazendo com que eu não tenha sucesso nas minhas investidas. Então, um espião está em nosso meio. Tem alguém aqui levando informação para lá. O que o rei da Síria faz? Reúne seus homens de confiança e diz: vocês precisam me dizer quem de nós está levando informação para Israel. Aí então, um dos oficiais do rei da Síria diz: majestade, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Não tem nenhum espião lá não. Lá tem um profeta que tudo o que o senhor planeja fazer no seu quarto, só o senhor, Deus fala com ele. Parece muito bonitinho isso, mas eu quero despertar sua preocupação em alta escala agora. O Deus que você serve sabe tudinho que tu faz, que tu quer fazer. E pior, ele às vezes fala para os outros. A fofoca profética. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado, porque esse texto diz: o que o cara planeja fazer, Deus fala com o profeta. O que indica que Deus sabe de tudinho, tudinho, tudinho. Conhece nossas mentiras, nossas sem vergonhice. Sabe se nós estamos com o nome sujo. Sabe se você trata mal sua mulher e vem para a igreja. Sabe se a senhora vem para a igreja, mas não atende às demandas do marido. Sabe se você obedece, se você não obedece, se você paga imposto, se você não paga imposto. Se você vê mulher pelada, se você... Certo? Ele sabe tudinho, tudinho. E isso é muito preocupante. Principalmente para quem está com a vida torta. Pastor, por que às vezes tem gente que sobe no altar e fazendo umas besteiras e o senhor não tira? Porque eu não sou Deus nem Eliseu.
Eu ainda não sei, quando eu souber eu tiro. Se você é o profeta, vem falar comigo que eu resolvo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe o que você faz. E se Ele se irmar de revelar agora, vai dar uma vergonha e um alvoroço na igreja. Então diga para quem está do seu lado: Deus sabe o que você faz. Fala. Então vamos prestar conta, né? Aqui a primeira coisa que eu quero é te chamar para essa preocupação. Saber que Deus está em todo lugar. Amém? Mas olha que coisa linda. O homem diz ao rei da Síria: Senhor, não tem nenhum espião aqui. O que tem é um profeta lá. Aí eu pergunto a você: como é que esse cara sabe que tem um profeta lá? Porque não tinha espião de lá aqui, mas tinha espião, né, daqui lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Entenda isso. Deus pode te proteger. Esse primeiro texto fala de proteção. O inimigo quer atacar o povo do Senhor, e Deus revela por onde o inimigo está vindo. Nós precisamos entender que se servimos a Deus, nós estamos protegidos. Quem aqui tem medo de macumba, levanta a mão. Pode levantar mesmo. Isso. Pode perder o medo hoje. Fica com medo. Aliás, se você estiver sem Deus, você não precisa nem ter medo de macumba. Você deve ter medo de quase tudo, se Deus não estiver com você. Agora, por favor, para. Esse dia eu estava falando um negócio, aí eu falei: Satanás, Satanás, Satanás e Satanás. Aí o cara falou assim: para de ficar chamando, que você fica falando, ele vem. Eu falei: nossa, que Satanás agora é muito educado, só vem se for convidado. O que atrai o mal não é o que você fala, simplesmente. É lógico que você não tem que ficar falando qualquer coisa, certo? Mas é a sua conduta. Entendeu? Então para de ter medo. Deus não é com você? Então se Deus é por nós, é assim que funciona, certo? Deus aqui, nesses primeiros versículos que eu quero citar, Ele age com proteção. O inimigo vai atacar e Deus revela. Deus revela. E agora, olha o problema. O rei descobriu que quem está dando a informação é o profeta. Então o que o rei da Síria fez? Ele poderia dizer: vai para lá e mata Eliseu, sim ou não? Mas ele é rei, não é à toa, porque ele não é otário. Se tem um cara que está recebendo informação vinda do céu, que trabalha em favor de Israel, eu não quero que esse cara morra, eu quero que ele trabalhe para mim. Vai lá e captura o cara, e agora eu vou estar com um serviço de inteligência celestial. Agora vamos trazer o Eliseu. Ele está onde? Os espiões foram lá e descobriram: ó, ele está morando lá em Dotã, ali na esquina ali da Jardim Primavera, aquela coisa. Ele está por ali, tá certo? Então, o que ele faz? De noite manda uma tropa. Aí eu fico pensando: que rei extraordinário. E olha que coisa sensacional. Quando o rei da Síria queria surpreender Israel, Deus falava com quem? Com quem? Me ajuda aí. Fala assim: com Eliseu. Fala com Eliseu. Olha que confuso. Mas quando o rei da Síria quer prender Eliseu, Deus fala com quem? Com quem? Com ninguém. Não era para Deus falar: Eliseu, vaza, maluco, que o cara veio te capturar, sim ou não? Mas Deus não fala. Deus fica quietinho. E lá vai o exército da Síria. Chegou de noite, cercou o ambiente, esperou amanhecer para não ter rota de fuga. Quando amanheceu,
O Eliseu tinha um ajudante, um garoto. Fala assim, um garoto. Fala assim, um menino. Isso. Quando amanheceu, o menino que trabalhava com o Eliseu abriu a porta. Quando ele abriu a porta, o que ele viu? O exército. O menino falou: sangue do cordeiro tem poder. Agora nós estamos lascados, Eliseu. Não tem roca de fogo, está dominado. A casa caiu, maluco. Mas Eliseu é carioca. Se cair, vai cair atirando ave, não é verdade? Eliseu, o garoto olha, quando ele vê o exército, o garoto fica doido. E começa a tremer e fala: o que faremos? Aquela agonia toda, certo? E Deus não falou nada. Aí quem é que vem saindo? Eliseu, o garoto está tremendo na porta. Eliseu sai assim, mais ou menos, ó. Estilo Romário. Lembra? Eu imagino ele olhando na porta assim de soldado, ó. Sírio, tudo armadinho. Um bando de Alexandre de Moraes. Não é verdade? É assim, tudo armadinho, tudo armadinho. Aí ele bota o rosto assim. E o garoto está tremendo, sim ou não? Eliseu. E o garoto? Eliseu. E o garoto? Eliseu. Qual é a diferença do garoto para Eliseu? Qual é a diferença? Repita assim: um é um menino, o outro é um homem. Na hora da guerra, o que difere não é o inimigo, é a sua postura. Na hora da guerra, ou você se comporta como um menino, ou como um homem, ou como uma menina, ou como uma mulher de Deus. Não interessa. Vão se levantar contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra o seu negócio, contra a sua fé, contra a sua saúde. Não interessa. O inimigo se levantou, não haja como menino. O que faremos? E agora? Quem poderá nos defender? Não. Certo? O Eliseu está lá. Ele está com medo, você acha? Sim ou não? Sim ou não? Claro que está, o exército poderoso. E Deus não falou com ele? Eu imagino o Eliseu tremendo por dentro. E o corpo assim: Senhor, via recurso. Que inimigo tem. E o garoto que está comigo aqui, ele já entregou os pontos. O menino já está passando mal, esse garoto. E Eliseu está olhando. E de repente, Eliseu olha para o garoto e diz para o garoto o quê? Calma. Calma. Porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino o garoto. Conosco aqui dentro? Conosco é só nosco. Não tem mais ninguém. Até os anjos que estavam já foram. Não é verdade? O garoto via alguma coisa assim ou não? Porque a guerra, ela é travada em dois ambientes: o físico, material, e o emocional, espiritual. Você está entendendo? Esse ambiente emocional e espiritual é o que dá a você condições de utilizar o material. Neutralizar a sua reação é uma estratégia fortíssima do Satanás. Fazer você se desesperar. Eliseu está lá e falou: calma, garoto. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu imagino um menino olhando. Ele está com tanto medo que já está vendo coisa. E aí Eliseu fala o quê? Senhor, fala assim: Senhor, abre os olhos dessa besta. Você gostou, né? Falou para o seu marido que está do seu lado aí, né? Senhor, abre os olhos deste menino, porque ele só não consegue enxergar porque ainda é um. Está na hora de você amadurecer e saber que o seu Deus é mais poderoso que o seu adversário. Está na hora de você saber que o seu casamento não precisa acabar, que a sua história não precisa terminar assim, porque o Deus que você serve é todo poderoso. O inimigo é forte, sim ou não? Ele é muito, sim ou não? Mas nosso Deus é maior.
Tudo bem que falar isso para os outros é mole. Subir aqui e pregar para você é mole. Difícil é quando eu estou enfrentando. Falar, Cláudio, Deus é maior, Cláudio. Você fala para os outros, Cláudio, agora. E esse é o desafio. Certo? E aí ele ora e fala, Senhor, abre os olhos desse garoto. O menino está assim, ó. Quando os olhos dele abrem. Quando os olhos dele abrem, ele estava cego, sim ou não? Mas os olhos dele abriu. Mas ele era cego? Não, mas os olhos abriu. Entende? Ele só não conseguia ver a outra esfera daquela batalha. Quando ele olhou para trás, o que tem lá atrás? Um exército de carro e cavaleiro de fogo. Eu imagine ele. Ele estava aí já, Eliseu? Caraca, gente. Isso aí. Aí, maluco. Vem. Não vinha me pegar? Eu, Eliseu? Que medo. Medo aqui não, rapaz. Aqui o negócio é doido. Pode, chega aí, cavaleiro de fogo, fica pra cá, porque senão não dá tempo de você chegar. Você está conseguindo entender isso? Eu preciso que você entenda. Agora o garoto está lá, por quê? Porque ele descobriu quem é Deus. Sim ou não? O inimigo continua lá, sim ou não? O inimigo foi embora? Mas quem está lá? E ele consegue ver que Deus está lá. E se Deus está lá, não interessa o tamanho, a quantidade e o poder do inimigo. Ele é maior que tudo.